Oi, E aí, meninas. pessoal? Tudo bem? Então, enfim, chegou minha vez de Sim, compartilhar um pouco, chegou a né? vez da Ju, que é Mai. Da Juju, que é Mai. Tantas jus. Bom, vamos lá. Hoje eu vou Conte-nos. falar um pouquinho da minha história. Acho que é importante começar contextualizando, né? É, Eu sou filha de pais separados, então desde bem nova, de uns 3, 4 anos, eu vivi sozinha com a minha mãe. E pouco tempo depois, lá pelos meus 7, 8, os meus avós vieram morar com a gente, né, em casa. Então ficava eu, minha mãe, minha avó e meu avô, ambos maternais, claro. Tenho convivência com meu pai, tinha na época também, visitava bastante meus avós paternos também, então toda vez que eu saía com meu pai a gente ia visitá-los. E eu sou filha única, então basicamente esse era o meu convívio de família nuclear, né? Outro fato importante é que parte da minha família mora uma parte em outro país, outra parte sempre morou em outro estado, então eu tenho a família bem distante. Eu tenho uma família pequena, tanto de lado paternal como maternal, né? Desculpa, eu tô tendo uma falha aqui no vídeo agora. É, e Tranquilo. são famílias bem pequenas, então meu convívio sempre foi esse mesmo, né? Mãe, e avós, principalmente. E aí, minha avó, que morava comigo, poucos anos depois de ter vindo morar com a gente, ela foi visitar o meu tio que mora em outro estado, e ela faleceu muito rapidamente. Ela, ela pegou um avião, foi pra lá, chegou lá já mal, desceu de cadeira de rodas do avião, foi direto pro hospital. O que a gente fala na minha família que é coincidência, que a gente pouco via essa parte da família. E aí ela foi visitar os outros netos, foi ter um contato com essa outra parte da família que, né, não convivia sempre junto. E, de certa forma, pôde se despedir, né? E logo em seguida ela faleceu por lá. Pra mim e pra minha mãe que estávamos aqui já foi um pouco mais dolorosa a experiência, porque afinal a gente não estava por perto. Eles conseguiram trazer o corpo pra São Paulo e a gente fez um velório aqui. Então essa foi minha primeira experiência na vida. Eu tinha uns 9 para 10 anos. Não entendia direito. Foi aquele tipo de luto que você vive mais o luto dos seus entes queridos, sabe? Que você vive por tabela uma dor. Principalmente minha mãe, que estava sofrendo muito na época, então eu sentia essa dor. Sentia também uma dor de perder minha avó, mas pra mim, e eu posso dizer que não é só uma questão de ser da época de ser criança, mas eu até hoje tenho um pouco disso, eu tenho um atraso para elaborar o luto. Então, até existe, né, esse termo luto atrasado. Tem o luto ausente, o luto atrasado, depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas esse atrasado, porque não é que eu nego a coisa em si, mas eu demoro um pouco para processar que, é isso, quer dizer isso, eu não vou mais ver essa pessoa. E aí parece que minha cabeça começa a entrar em alguns medos, assim, eu começo a tentar visualizar aquilo pra entender, sabe? E eu lembro que foi a primeira experiência que eu tive isso, mas inicialmente minha mãe já era espírita e ela já falava de coisas relacionadas à, à espiritualidade e ao espiritismo. E eu imaginava essa ideia de que a pessoa desencarna e que existe um espírito e tudo mais. Só que naquele momento eu me lembro de ter muito medo. Eu lembro de dormir no quarto da minha mãe naquela noite, né? A gente só sabia o que tinha acontecido com a minha avó, a gente não tinha visto nada porque ela ainda estava em outro estado. E, e eu me lembro de ter muito medo. Eu ficava com uma impressão de que minha avó poderia, então, aparecer pra mim, já que as pessoas desencarnam. Só que aquilo não me dava conforto naquela época, me dava medo. Eu não saberia lidar com aquilo. E eu me lembro do jeito que eu lidei com aquele luto naquela época foi basicamente fechar os olhos. Eu não queria olhar pra lugar nenhum. E eu me lembro de dormir ali. Imagino que, né, minha mãe passando por uma situação tão difícil e
talvez tenha tido que me confortar dentro dos meus medos, né? Mas bom, também eu não tinha culpa, ela também não, ninguém sabia o que fazer. Aí me lembro que veio toda a família do outro estado, aí todos nós nos reunimos, e aí, claro, dá uma sensação de amparo, né? Essa família que tá sempre mais distante, e a gente poder viver esse velório, que eu não me lembro se eu consegui ver o corpo, eu realmente não me lembro. Naquela época eu tinha muito medo de lidar com isso, né? Até algo pra gente conversar depois, o quanto a gente tem alguns estigmas, algumas percepções sobre a morte, às vezes por um lado sombrio e assustador, e, né, hoje em dia a gente sabe lidar com mais naturalidade, eu pelo menos, agora sim. E aí, então foi esse luto, mas que foi um luto que eu não compreendia direito, acho que pela idade. Mas eu era próxima, eu brincava muito com a minha avó, ela morava comigo, ela era muito divertida. Só que eu percebo até hoje nas conversas com a família, né, o impacto que teve para as minhas primas, mesmo que moravam mais distantes, mas que tiveram muito mais vivência com a minha avó por serem mais velhas que eu. É uma dor muito diferente, né, que eu só fui entender mais tarde, quando eu perdi meu avô, né, que depois da morte da minha avó ficou mais uns 15 anos vivendo com a gente, então tive muitas experiências com ele, mas já chego lá. Então tá, essa foi minha primeira experiência. Mais pra frente, em 2008, meus avós paternos, que eram sempre muito saudáveis e que, como eu disse, eu tinha convivência com eles, mas não era tão próxima quanto meus avós maternos, aconteceu que algum dia eu recebo uma ligação, acho que da minha madrasta, falando que meu pai estava com meu avô no hospital e que tinha acontecido alguma coisa, ele passou mal. Aí eu vou contextualizar um pouquinho. Isso não me espantava, não me assustava, porque isso em 2008 eu já tinha uns 16 não, eu já tinha 17 anos. E eu já tava mais madura, eu já tava entendendo melhor a situação. E não só isso, como uma coisinha que eu preciso contextualizar é que eu vivi a minha infância inteira em idas e vindas de hospital. Tanto por minha própria causa, como pelo meu avô, pela minha mãe. Então, o ambiente hospitalar, doença, internações, cirurgias, já era algo que eu tinha dominado. Não que não me causasse qualquer dor, mas não me causava estranhamento, não tinha um medo tão grande, né? Então, que de repente eu acho que eu até antecipo o que eu ia falar depois, porque faz mais sentido nesse contexto. O meu luto antecipatório de tantas vezes ter vivido uma possibilidade de perder alguém, né? Eu vivi muitos lutos antecipatórios, eu acho que muito mais do que lutos concretizados. Então, como eu tava dizendo, minha avó faleceu cedo, na minha concepção, e até cedo, de fato, para a idade dela, ela tinha 71. E nesse tempo todo, minha mãe e meu avô que moravam comigo, então nossa família ficou assim, né, em casa, eu, minha mãe e meu avô, eles vira e mexe tinham algum problema. Meu avô tinha problema do coração, ele tinha colesterol, ele tinha hipertensão, ele já teve tudo quanto é coisa que você pode imaginar, já fez cirurgias super complicadas, e geralmente eram coisas muito complexas que os médicos diziam pra gente, olha, há 95% de chance de óbito se ele fizer essa cirurgia. E a gente sempre tinha que contar com esses 5%, que eram pouco prováveis e que salvariam um senhor já de idade avançada, que a gente sabe que o risco aumenta. E a gente sempre consultava muito ele, né? A nossa vontade de tentar de tudo, né? Contanto que não causasse muito dor e sofrimento, mas que tentar de tudo para mantê-lo vivo e bem era muito grande. E meu avô tinha uma vontade de viver imensa, imensa. E ele não queria de jeito nenhum desistir. Então ele sempre falava, não me importa, se tem 1% de chance eu vou tentar. E a gente, às vezes, com mais medo, tem certeza? De repente você consegue ter um estilo de vida tranquilo e a gente não precisa passar por esses procedimentos mais invasivos. E ele, não, eu tenho certeza, eu quero e eu vou fazer essa cirurgia. Ele era orgulhosão, espanhol, né? Tinha um jeito grosseiro de dizer, mas carinhoso ao mesmo tempo. E ele, não, ninguém vai me impedir, eu vou. E ele sempre ia. E eu acho que eu tive que viver umas 3, 4, se não mais, cirurgias dele.
E, e ele ia, acordava bem, sempre superava, assim, as expectativas dos médicos, superou todas essas cirurgias, 95%, assim, não era nada de chance de óbito pra ele, isso, como ele mesmo dizia, se tivesse 1% ele ia conseguir, ele conseguia. E ele sempre voltava contando piada pras enfermeiras, ele era o piadista do hospital, então, assim, era sofrido, mas era leve ao mesmo tempo, sabe? Era sofrido quando eu tava sozinha em casa pensando que o que tá acontecendo com meu avô, ele vai voltar, não vai, e agora, o que a gente faz? Isso sempre me dava muito medo, desde muito pequena. Então eu já com os meus 11, 12 anos, sempre preocupada se ia voltar, se não ia voltar, sempre tendo que ter esse tipo de pensamento. Só que aí sempre voltava alegre. Chegou um momento que essa nossa dor, esse desespero que eu e minha mãe tínhamos, chegou uma hora que a gente já fazia piada. A gente falava assim, ei, mais uma vez, já, vamos lá. Ou, ih, agora não. Aí meu avô brincava, ele falava assim, vai ter que contratar um capanga pra me tirar dessa terra, porque se for por causas naturais eu não vou, não. Que era uma piada, enfim, que ele contava, e aí ele adotou essa frase. E a gente já sabia, aí a gente começou a banalizar, né? Então, tinha hora que a gente já não se preocupava tanto. Uma dessas cirurgias, ele colocou um marca-passo e desfibrilador no coração. Deu tudo certo, ele passou muito bem. E aí eu me lembro uma vez que eu tava sozinha em casa com ele. E ele olhou, eu tava conversando, provavelmente eu tinha voltado da escola, tava falando de lição de casa, qualquer coisa assim. E eu lembro que ele me olhou com uma cara assim e fez. Foi só um susto, assim, ele. Maiara, você tá vendo essas luzes? E eu, não tô vendo essas luzes, vô. Aí eu fiquei um pouco apavorada naquela hora, porque eu pensei, eu tô sozinha, eu não sei o que fazer. Mas já com uma responsabilidade muito grande, um senso, assim, mais adulto de pensar, mas ao mesmo tempo um medo de criança. E eu, não tô vendo, vô, o que você tem? Aí ele, eu não sei, uma coisa estranha. Aí eu, peraí, eu vou te dar água, aí dei água, bebe devagar, tá tudo bem? Aí ele falou, não, já me sinto muito bem. Eu, tá. Aí eu, o que será que aconteceu? O que eu faço agora? E eu não sei onde minha mãe tava, tá? Eu não consigo me lembrar naquela época. Era muito comum isso acontecer de eu estar sozinha com meu avô, mas eu não sei porquê. E, e aí eu acho que ele tinha uma namorada, né? Que ele, muito fofo, né? Tinha uma namorada toda bonitona. E aí ela morava perto. E eu fui chamá-la e eu falei assim: olha, eu não sei o que aconteceu. Meu avô passou mal, pareceu algo sutil, mas eu tenho medo de ter sido o coração. E eu não sei se, por via das dúvidas, não era melhor levar ele no pronto-socorro. E eu não dirijo nem nada, eu ainda era criança. Aí ela falou: é verdade, isso tem razão. E aí a gente. Acho que ela levou sozinha ele e eu fiquei esperando. E de fato ele tinha tido um infarto. Só que tava tudo bem, porque ele tinha um desfibrilador com marca-passo. Então o desfibrilador e o marca-passo funcionaram perfeitamente, o que foi maravilhoso. Então funcionou. Só que aí quando isso acontece. Ah, não, e eles também analisaram ali, que eu não sei como funciona, quem estiver assistindo souber melhor já deve saber do que se trata. Fazendo todo o estudo, o mapeamento, viram que não era a primeira vez, que ele já tinha sido acionado esse marca-passo, aliás, o desfibrilador, levemente em outras ocasiões. Então ele estava como se fosse desregulado. Então ele teria que fazer um outro procedimento um pouco mais simples para como recarregar esse marca-passo. Ou na época eu acho que não trocou, mas tinha que fazer algo, porque senão, se ele tivesse uma outra vez, ele poderia não ter função, né? Acho que sincronizar, eu não sei, normalmente é CDI que chama, que é cardiodesfibrilador interno. Aí deve ser procedimento de sincronização, que é elétrico, né? Às vezes acontece isso. É algo assim, Ju, realmente. E aí eu lembro que ele passou de novo por procedimento, mas sempre muito forte, tudo dando muito certo. E ele tinha realmente uma vontade de viver imensa e era surpreendente, sabe? Ele com os 81 anos dele, andava 5 quilômetros no parque, comia um monte de salada. Também tinha umas bobagens que ele fazia, tá? Não é tudo lindo, maravilhoso, mas em geral ele se cuidava, mais às vezes do que eu e minha mãe. E nisso tudo, não era só meu avô, né? Era minha mãe que me preocupava, porque justamente minha mãe muito mais nova, com hábitos alimentares e sedentarismo e outras coisas, que foram acarretando outros problemas também. E virava e mexia, ela tinha que passar também por algum procedimento cirúrgico ou alguma coisa assim. Então ela teve algumas cirurgias, uma do útero, que eu
tô entendendo agora, mais pra frente, que provavelmente era algum câncer, algum tumor maligno, mas que um dia consultei ela e ela disse que não era maligno, mas... Bom, enfim, alguma chance tinha, mas o procedimento que foi dado, eu imagino que pudesse ser. Então ela fez uma cirurgia, ela fez outra, e aí depois também fez uma da coluna, isso em tempos diferentes, e todas as vezes que minha mãe, eu não sei se por ignorância minha sobre o estado médico dela, ou por medo mesmo, né, preocupação também, minha família já tão pequena, só tinha ela e meu avô em casa, meu avô, dentro da minha lógica, partiria cedo, logo, né, dada a idade dele, e aí eu pensei, e aí tá, minha mãe morre, acabou, né? E eu tô sozinha e eu ainda sou criança. Então, acho que esse medo, com essa consciência ao mesmo tempo, eu sempre fui muito responsável, sempre fui meio mãe da minha mãe. Então eu me lembro até de uma cena que não teve muito a ver com luto, mas que o meu medo era como se fosse eu muito pequena, acho que com 6 anos de idade, e ela escorregou no quintal de casa, e eu só lembro dela gritar. E nessa época meu avô ainda não morava comigo, então era só eu e ela mesma. E eu lembro de com 6 anos ter que sair correndo, pedir ajuda pros vizinhos, que ela tinha se machucado, ela quebrou o cotovelo em várias partes, não conseguia se mexer direito naquela hora, não conseguia se levantar, e eu muito menos conseguiria levantá-la. Mas no fim deu tudo certo, nunca era nada muito grave, né? E eu tinha sempre esse medo. Então eu comecei a me preparar pra morte da minha mãe, acho que com poucos anos de idade, sabe? Era sempre um tema recorrente, não só aquele medo infantil, que acho que todo mundo em algum momento passa a pensar nisso, mas virava e mexia, eu pensava, pode ser agora, pode ser agora, pode ser agora. E minha mãe, toda vez que ela fazia uma cirurgia, ela juntava todos os papéis e me falava, Mayara, vem aqui, olha, isso daqui tá aqui, sobre isso é aqui, sobre esse assunto é aquilo. Ela me preparava pra tudo, se eu morrer. E o que na hora, pra mim era péssimo. Eu entrava em negação, eu falava, por que você tá falando isso? Tipo, eu não quero encarar a possibilidade, né, de que isso pode acontecer. E realmente eu acho, agora pensando bem, eu acho que não tinha muita chance. Não eram situações que eram muito graves, eram cirurgias que, claro, como qualquer outra, tem riscos, mas cirurgias razoavelmente simples, que, né, enfim, não comparadas à do meu avô, mas eu acho que ela, com os medos dela, já de ter vivido tantas experiências assustadoras com o meu avô, que eram realmente coisas muito graves, né? Ele operou a aorta aqui, ilíaca, carótidas, ele conseguiu mexer em partes, assim, bem delicadas. Então ela tinha muitos medos. Aí agora eu percebo que eram medos dela e que ela me passava pra ela se tranquilizar também. E que hoje eu encaro numa boa isso e até percebo que poderia ser algo muito prático e conveniente, realmente, né? Diante da possibilidade de que realmente as coisas acontecem e a gente não tem como evitar, que bom poder saber o que fazer. Porque realmente eu precisava de orientação, eu estaria sozinha. Então, ela me passava essas coisas, mas na época isso me assustava. Então eu pensava, vai acontecer. E eu me imaginava como que vai ser. Será que eu vou morar com meu pai? Será que eu vou morar com a minha madrinha? Será que eu vou morar sozinha? Depois eu fui ficando mais velha, né? Teve uma época que eu já tinha 18 anos, mais de 18 com uma cirurgia que ela fez. E eu pensava, bom, agora tá tudo bem. Agora se acontecer alguma coisa vai ser muito doloroso, mas eu vou viver sozinha. Eu já dou conta disso. E eu fui me preparando, muito curiosamente. Antecipo aqui, minha mãe está viva, tá tudo bem. Acho que vai ser uma dor enorme o dia que eu perdê-la, se acontecer nessa ordem, mas posso dizer que da parte prática eu me preparei muito e que da parte espiritual sinto que já vivi esse luto e a parte psicológica também já vivi muito esse luto. Não acho que isso realmente ajuda 100%, acho que na hora que for necessário viver isso concretizado vai ser diferente, mas eu acho que eu talvez não tenha esse elemento surpresa tão grande, ou talvez essa insegurança tão grande, né? A gente não deseja, porque a gente quer ter a pessoa querida do nosso lado, mas não resisto à ideia de que é um ciclo natural e que isso pode acontecer e tá tudo bem, né? Aliás, né, agora também antecipando, no fim eu não tenho nenhum dos meus avós vivos, então eu já perdi os 4, e a cada vez que eu perdia um, era um luto diferente, não acho que as coisas realmente, né, um supre o outro, mas
mas que a gente vai criando algum conhecimento sobre isso. O conhecimento que eu vou criando não é que fica mais fácil lidar com o luto exatamente, mas é que é pra mim mais previsível como eu vou ter o meu caminho, o meu trajeto de melhora, o meu processo. E isso me dá algum conforto, que eu sei que eu vou sofrer, mas que eu sei que vai melhorar e que vai ter um passo a passo. E que a gente vai ficando um pouco mais, enfim, familiarizada com esse assunto. Não é mais um tabu, embora cause a dor da perda, né? Que isso inevitavelmente causa. Mas então, voltando, tive vários desses lutos antecipatórios. Inclusive, num determinado momento, eu casei e eu ia morar na Espanha. E eu tava com uma mudança, assim, drástica na minha vida, que já vou linkar também, o porquê da Espanha, e sim, tem a ver com meu avô, que já não estava mais comigo. Mas ia ter uma ruptura, né? Uma mudança de ciclo, ia ter mudanças importantes na minha vida. Eu tava cheia de esperanças, e cheia de sonhos, e cheia de energia pra viver. E aí, faltando 2 meses para essa minha viagem, que não era só uma viagem, a minha ideia era morar por um tempo lá, eu recebo uma ligação de uma vizinha minha e ela fala que minha mãe sofreu um acidente. Ah, bom, já volto. E minha mãe sofreu um acidente, nossa, eu nem sabia o que era, eu fiquei transtornada. Eu falei, eu não acredito, o que aconteceu? Eu não queria isso agora, né? Era um momento parecia de ascensão, de felicidade. E aí, graças a Deus, não era nada muito grave. Ela só tinha, curiosamente, tá engraçado agora, ela caiu. Ela tava no centro espírita, curiosamente, também, que ela frequenta com bastante assiduidade, e ela tropeçou num fio que tinham deixado na rua. Só que ela sempre com a saúde mais debilitada, né? E ela tropeçou, ela caiu de um jeito que ninguém entende como, mas ela conseguiu ir com o ombro pra frente. Todo mundo tem um reflexo de pôr as mãos, ou até de cair de joelho, mas ela de alguma maneira caiu como se ela voasse assim de cabeça e foi de ombro. É esquisito, até engraçado, mas o que é bom disso é que ela tem o joelho extremamente prejudicado, que ela tem que pôr prótese e ela não tem coragem. Então o que a gente pensou foi, todo mundo teria posto mão e joelhos e caído de 4. A minha mãe tinha feito recentemente uma cirurgia do túnel do carpo e ela tem esses problemas gravíssimos no joelho. Então eu imagino que, não sei o que aconteceu, mas foi a melhor coisa, porque ela teria tido um prejuízo muito grande nos joelhos ou nas mãos. E ela caiu, só que ela quebrou os 2 ombros. Que não é uma coisa fácil, mas ela conseguiu. E aí aquele desespero, porque até você saber o que tá acontecendo, eu sabia que ela não conseguia se mexer e não conseguia respirar direito. A gente já imagina que perfurou o pulmão, que aconteceu alguma coisa, e não vem ambulância, e SAMU demora, e eu desesperada, e sempre eu tendo que lidar com isso, sabe? Pra mim isso é a parte mais dolorosa, porque eu sempre me senti muito sozinha, sem amparo, sem ajuda, e eu indo atrás dessas coisas, e aí eu não lembro o que aconteceu, se alguém me falou, se eu tive ideia, eu liguei pros bombeiros. Melhor ideia possível, façam isso quando vocês precisarem. Em 10 minutos eles chegaram e levaram ela pro hospital. Aí depois de muitos exames e muita dor, e ela gritando de dor, o que pra mim sempre causou muito, muito medo, falaram que tinham quebrado os 2, mas que não ia precisar operar, talvez tivesse que ter operado, mas tudo bem. E ela ficou imobilizada, completamente imobilizada, por 2 meses, chegando exatamente na data da minha viagem, o fim da recuperação dela. Então ali eu vivi 2 lutos antecipatórios, que era, podia ter acontecido alguma coisa com a minha mãe, e mesmo que não tenha acontecido uma morte, né, lembrando aqui que luto não é só de morte, mas o tanto de perdas que existem com isso, né, a perda dela poder ter as habilidades dela preservadas, de poder fazer tudo independentemente, de mudar nossa rotina, as nossas... ficar impossibilitado de várias coisas, né? E acabou... Eu não vou mais viajar, o que tudo bem, né? Naquele momento não tava me importando nem um pouco com a viagem. Eu pensei, esquece, mãe, esquece. Você vai precisar de ajuda exclusiva, eu vou ficar aqui. Mas não deixa de ser um luto de... Fui interrompida novamente. Novamente porque, né, minha vida foi feita de interrupções. Mas enfim. Foi muito especial aquele momento, muita gente se aproximou, muitos amigos dela, o que hoje pra mim me gera muito conforto, porque aquilo foi um marco de um momento que
pessoas do ciclo dela se aproximaram e que me trouxeram essa rede de apoio que eu não tinha. Então, ela se recuperou, eu fiquei exclusivamente cuidando dela esses 60 dias, acordando de madrugada, dando comida na boca, dando banho, limpando, ajudando a levantar, porque ela realmente não conseguia fazer nada. Foi muito especial, assim, eu nunca tive problema com isso, eu sempre, aliás, nas outras cirurgias também virava enfermeira e ajudava. Então, deu tudo certo. Quando eu tava prestes a viajar, ela já tava muito bem. Ia começar a fisioterapia. E aí, o que foi muito gostoso é que aí eu senti que eu ganhei uma família naquela época, porque muita gente próxima dela se aproximou e eu me senti muito, enfim, amparada, né? Eu vi que ia ser mais fácil qualquer coisa que acontecesse daqui pra frente, porque ela também não estava sozinha. Me tirou também parte da culpa, né, de viver um pouco minha vida, mesmo que sempre ali. E no fim deu tudo certo, ela tá bem, ficou bem. Eu fui morar na Espanha, vivi minha experiência de 1 ano. Ela, inclusive, foi me visitar, viveu momentos adoráveis comigo lá. Voltei, ela também, né, ficou só uma temporada, foi tudo deu certo. Isso me lembrou uma outra vez que eu também recebi uma ligação, e eu era mais nova ainda, acho que eu tinha uns 15, e eu tava no teatro, eu fazia teatro de escola, assim, nada muito sério, e eu tinha uma apresentação naquele dia, e eu fiz uma apresentação, e quando eu saí da apresentação, tinha umas milhares de mensagens, aliás, de ligações no meu telefone, e minha madrinha me liga e fala novamente, aliás, novamente não, né? Dessa vez aconteceu antes, falou, sua mãe sofreu um acidente, estamos no hospital. Então, assim, são inúmeras. Eu juro que deve ter mais de 20 vezes que eu recebi alguma ligação, alguma notícia que eu quase me despedaço achando que eu perdi, ou que aconteceu alguma coisa muito grave, ou que eu não ia saber como lidar. E um medo mesmo de ficar sozinha. E naquele dia minha mãe tinha sido meio que atropelada. Ela foi, assim, uma coisa... Um carro... Ela tava saindo do carro dela, um carro fazendo bobagem por aí, passou e fez algo muito errado realmente, porque conseguiu bater no carro anterior, no carro dela, no outro carro, foi raspando, assim, e rolou ela por alguns carros. Ela se quebrou, assim, teve problema no joelho, na costela, nos braços, assim, foi muito chateante, assim, sabe? Você chegar e ver sua mãe toda quebrada no hospital, assim, é muito doloroso. E aí, eu não sei se eu lidei com a morte ali, não achei que ela fosse morrer, mas é tão triste, sabe? Quando você tem essa única pessoa que te dá suporte e ela tá ali, enfim. Então, foram inúmeras vezes que eu tive que ver minha mãe numa situação de extrema fragilidade. E novamente me preparando, né? Enfim, eu sinto que agora as coisas me parecem mais fáceis. E aí eu volto para aquela situação que meus avós paternos, aliás, que meu avô paterno estava no hospital. E isso deixou meu pai nessa situação que eu já tinha vivido mais de 40 vezes na vida, somando meu avô e minha mãe, em um estado de extremo medo e insegurança, e que naquele momento eu era mais forte, porque aquilo pra mim não era nenhuma novidade. Eu já tinha 17 anos, eu já tinha vivido quase todas essas experiências que eu contei agora, exceto a última do ombro. E não me choquei, assim, eu tava muito tranquila. Eu falei, tá, eu vou visitar meu avô, tipo, tranquilo e tal. Fui visitar meu avô, só que aí lá eles me contaram, eu acho que eles me poupavam, mal sabiam eles que eu sabia muito mais sobre esses assuntos do que eles próprios, mas meu avô descobriu um câncer ali naquele dia, e era um câncer que já estava avançado e nunca ninguém soube que ele tinha. Parece que aconteceu alguma história assim, que meu avô passou mal durante a madrugada, e aí quando eles levaram o meu avô pro hospital, ele no hospital chegou a mencionar, eu posso estar distorcendo alguma parte da história, porque tem partes que eu não lembro, tem partes que eu não sei se me contaram a verdade, mas parece que meu avô falou assim, não, já me examinaram em casa. Aquele pessoal lá de branco que veio, já me examinou e nunca foi ninguém, né? Então, assim, coisas que pra mim também já simbolizavam alguma coisa. E aí ele ficou internado, eu acho que não chegou a uma semana. Eu cheguei a visitá-lo eu visitei uma única vez, esse único dia. Ele já tava com uma aparência muito diferente da que eu lembrava dele, e eu não tinha tempo que eu não o via, sabe? Mas algo que o abateu muito rapidamente.
E eu me lembro dele me olhar, dele apertar minha mão, eu senti um pouco de medo e ele faleceu. E, e aí eu vivi um luto, mas é um luto que eu não sabia exatamente como viver. Assim, eu não sentia que eu era tão próxima desses meus avós. Só que quando esse meu avô faleceu, eu tive uma sensação que é difícil de explicar, mas é uma coisa mais espiritual, sabe? É como se eu sentisse, assim, por alguns dias eu senti como se tivesse alguma coisa aqui. Eu não sei se era ele, eu não sei se é uma coisa energética, eu não sei se era uma sensação, uma coisa da minha cabeça, eu não sei. Mas eu senti uma leveza dele muito grande, assim. Uma coisa que eu lembro de descrever pro meu pai, eu falei, nossa, só agora que ele se foi, é como se eu tivesse sentido uma conexão, assim, e percebi quem ele era. E eu nunca tinha o visto, na verdade, percebido dessa maneira. Senti um carinho, assim, e uma segurança de deixar ir muito tranquilamente, mas pro meu pai o luto foi algo muito difícil. E aí o que eu vivi foi essa experiência de ter que ajudar alguém a lidar com o luto. Isso eu ainda não tinha experiência. Pra mim tava mais fácil lidar eu mesma com o luto. E aí, só que aí o que acontece é que minha avó só tinha ele, né, esse meu avô, e eles eram casados há muitos anos e eles viviam sozinhos os dois. Minha avó ficou muito mal, muito abatida, e minha preocupação ficou maior com ela. E eu já ouvi muitas vezes pessoas da minha família nessa época, meu pai, minha avó, querendo morrer, né? E aí eu comecei a viver outro luto antecipatório porque eu achava que tanto meu pai como minha avó poderiam cometer suicídio. E eu fiquei muito atenta, assim, a isso. E aí eu falei um dia pro meu pai, eu falei, eu acho que a vovó não tá bem, eu acho que a gente vai ter que ir morar com ela, ou trazer ela, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa. E meu pai falou, eu também acho, e um dia a gente encontrou ela perdida na avenida. E a sorte foi essa, que meu pai veio me buscar. Meu pai mora num bairro de São Paulo, eu moro em outro extremo. A minha avó morava um pouco mais perto de mim. Meu pai veio me buscar e eu via meu pai a cada, sei lá, mês, 2 meses. Naquele dia que ele veio me buscar, ele encontrou ela na avenida. Provavelmente tentando ir para a antiga casa dela, né? Talvez ela tivesse com alguma confusão mental, achou que fosse retornar a alguma fase da vida dela em que meu avô ainda estivesse vivo. E ela claramente estava muito confusa e deprimida. Meu pai buscou ela e aí a gente começou a traçar planos de como ajudá-la, né? Mas acho que foi nessa mesma semana, talvez. E aí eu recebi outra ligação da minha madrasta falando que minha avó tinha falecido. E minha avó, eu já esperava, né, por isso, eu meio que me preparei, eu tinha muita certeza que isso ia acontecer em breve, foi um mês depois do meu avô. E o chato foi que ela foi encontrada morta em casa e tinham evidências, assim, parece que ela se machucou na perna, eu não sei até hoje se foi proposital, eu não sei se foi um acidente, fica essa ideia na minha cabeça, talvez, não sei. Mas tem evidências de que ela tentou pedir ajuda, porque tinha marca, sabe? De, tipo, dela ter ido até o meio do quintal, talvez voltado, não senti, enfim. Os vizinhos sentiram cheiro de gás, de algo queimando, aliás, invadiram a casa e ela tava morta. Eu até hoje não fui nessa casa, eu não sei como tá essa casa, não por negação da minha parte, mas do meu pai. Meu pai não sabe lidar com esse assunto, não soube lidar. Foi muito difícil. Eu acho que os próximos 3, 4 anos foram muito difíceis para lidar com o luto do meu pai. E diferente do meu avô, que quando foi que me veio uma sensação boa, quando essa minha avó se foi, que eu tinha mais ligação com essa avó, eu tinha mais carinho por essa avó do que pelo avô, assim, né, dentro da minha percepção, eu senti uma coisa contrária, bem negativa, o que me faz pensar que talvez tenha alguma coisa que deu errado ali, ou até impressão da minha parte, que achei uma situação muito triste e assustadora, né, na minha percepção da época. E aí, eu me lembro também que teve um episódio, eu acho que o que aconteceu com o meu avô foi, quando o meu avô faleceu, eu não consegui chegar a tempo no cemitério, e eles enterraram antes de eu vê-lo. E eu me senti muito mal, aconteceu alguma coisa, é como se eu estivesse muito confusa. Eu fui aquele dia sozinha. E eu tava sozinha, eu tinha 17 anos, mas sabe, grandinha e não ao mesmo tempo. E eu tava confusa e eu não achava eles, e eu não conseguia achar eles, e eu fiquei perdida no cemitério, e eu fiquei andando pelo cemitério, e eu vi umas 2 exumações, e eu fiquei com medo, e aí eu fiquei desesperada, e eu não sabia o que fazer, e eu não me sentia amparada por ninguém. Aí, quando eu finalmente cheguei, ainda levei uma bronca do meu pai, porque ele achou que foi pouco caso da minha parte, que eu não fui me despedir do meu avô, então me gerou ainda um mal-estar.
Mas como eu disse, eu fiquei muito em paz depois porque eu senti uma paz vinda desse meu avô. E eu senti que eu me despedi ali. E quando foi o falecimento da minha avó, eu me lembrei disso e eu pedi pro meu avô materno, me levar até o cemitério, me ajudar, porque eu já falei, eu não tenho condições. E aí eu cheguei, tive tempo de me despedir da minha avó. E tudo ficou bem ali, mas com meu pai não ficou bem e ele teve muita dificuldade com esse luto e que me afetou por muito tempo. Então, assim, pra mim também é muito interessante aprender a lidar com o luto e poder ajudar outras pessoas. E eu quero aqui ajudar vocês e aprender com isso, porque quando alguém não consegue viver isso de forma saudável, impacta muito a vida de todos ao redor e essa própria pessoa, e sofre provavelmente muito mais do que poderia, né? Como as meninas falaram que em determinados momentos da vida delas, elas precisaram de ajuda psiquiátrica ou de psicoterapia, e elas foram atrás, e isso é muito importante. Eu sempre fiz terapia, isso me ajudou realmente muito, e eu gostaria que meu pai também tivesse tido esse suporte. E aí, pois bem, então eu já tinha perdido meus 3 avós, vivido vários lutos antecipatórios, e aí eu tava vivendo com meu avô e com a minha mãe. Eu já tinha 25 anos, e como eu já tinha dito, né, não é novidade agora, eu e minha mãe nos preparamos para a morte do meu avô milhares de vezes. Tinha uma época que eu já tava mais bitolada com algumas coisas. Ele morava na minha casa, mas ele tinha um quarto, uma suíte só dele, ali no fundo. E toda vez que eu chegava assim de mansinho, eu parava na porta, quando ele tava sempre dormindo, e eu chegava na porta e eu ficava assim, um tempão antes de falar oi, olhando barriga pra ver se tava respirando, sabe? Eu já era dessas. O tempo todo eu confiro se tá respirando. Inclusive até hoje. A Juliana tá falando que também fazia isso, né? A gente tem uma coisa, né? Parece que a qualquer momento vai acontecer. Então, eu tô dizendo de um luto antecipatório que não é tão sofrido, que não tem tantas razões pra ser, mas que eu vivia todos os dias. Todos os dias eu achava que era o dia. Até hoje eu sou assim com o meu cachorro. Às vezes meu cachorro tá dormindo muito profundamente, eu fico, se ele tá respirando? Tá respirando? Tá, né? Tá bom, ufa. Toda vez que alguém tá dormindo muito, eu fico. Às vezes eu sou a doida que põe assim, o dedo perto do nariz, pra ver se tem ar. Então parece que eu vivo com essa. Oi? Mas fica tranquila, você não é doida. Eu não sou única. Com a minha cachorra, eu acordo ela. Assim. Com o meu pai, eu tenho feito isso não também. Ficar olhando. Meu avô pois fazia também. Chega uma hora que é tão certo pra gente que as pessoas vão partir, né? Que a gente fica só assim, é hoje? É hoje? Será que é hoje? E não é que você quer que seja hoje, tá? É que é uma ansiedade tão grande, é um medo tão grande de ter que ser surpreendido por isso que você fica quase, né, que monitorando. E aí eu fazia isso sempre com meu avô. Ele tava bem, assim, ele não tinha nada muito grave quando ele faleceu. Só que ele... Então... Ai, curioso, né? Vocês vão achar interessante essa história. Aí ele foi visitar o meu tio no outro estado. E é assim que as pessoas fazem a passagem na minha família. Elas vão visitar o meu tio e elas não voltam. Tipo, claro, brincadeiras à parte, não tem nenhuma ligação real. Guarda-roupa de Nárnia. Nárnia, Guarda-roupa de Nárnia. Exato, vai sei lá pra onde. Mas assim, óbvio, né? A gente tem que começar ele a visitar as pessoas. Ai, medo. Ele tem que ir visitar as pessoas. E sabe de uma coisa curiosa? Esse ano em janeiro, eu e minha mãe fomos visitar esse meu tio e toda essa minha família no começo do ano. Eu nunca tinha ido oficialmente visitá-los lá, desde que eles moram lá, há mais de 40 anos. Eu lembro que eu tive uma ansiedadezinha engraçada que eu não tinha identificado por quê. Minha mãe tava morrendo de medo. E aí, uma hora coincidiu minha ansiedade com a da minha mãe, e a gente conversou, e eu falei, que foi? Ela, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Aí eu, por quê? Minha mãe veio e não voltou, e eu tô com medo de ter algum problema. Aí eu fiquei meio chateada, e eu pensei, eu acho que eu também tava pensando isso, né? Eu acho que eu também tava com esse medo. Mas depois pensei, surreal isso, não tem nada a ver, a hora de cada um é a hora de cada um. E deu tudo certo, a gente chegou lá bem, funcionou a viagem. Mentira que todo mundo ficou doente, mas virose, nada grave. E voltamos todos saudáveis e felizes.
Mas o meu avô, quando foi visitar, nem era esse estado, né? Essa minha família mora em Belém do Pará. Meu avô, na época, tava morando em... Meu tio, naquela época, tava morando em Brasília. Meu avô foi morar com ele em Brasília por uns 3 meses. Assim, era uma ideia. Eu não me lembro exatamente qual tinha sido combinado, né? Eu sei que minha mãe tava bastante cansada, a gente ficava muito exausta. A gente levava meu avô no hospital praticamente toda semana, por alguma razão. E às vezes não era nenhuma razão física, mas ele começou a ter muitas crises de ansiedade. Ele achava que o tempo todo tinha algo grave e a gente levava. E aí eu acho que naquela época eles dividiram meio que a tarefa dos cuidados com meu avô. Meu avô foi pra Brasília, chegou lá e ele ficou só 3 meses lá. E nesse tempo ele teve mesmo que trocar o marca-passo. Chegou a hora de realmente fazer uma cirurgia novamente aberta pra trocar o marca-passo. Eu e minha mãe, a gente tava tranquila inicialmente porque a gente pensou, convênio não vai liberar essa cirurgia. Não vai acontecer essa cirurgia e ele vai viver bem, porque ele tá bem, o marca-passo era só uma prevenção. Só que meu avô falou, eu insisto, eu quero trocar o marca-passo agora. A gente falou, mas vô, não tem o menor cabimento, você ainda tem... acho que ele tinha um prazo ainda. Ele falou, eu quero agora. E o convênio aceitou, e ele foi pra cirurgia, e eu e minha mãe, a gente achava que ele não ia voltar dessa cirurgia. Ele voltou da cirurgia, mais uma vez, claro. Ele é. Aí a gente, ele é imortal, tá tudo bem, esquece essa coisa de luto, não vai acontecer nunca. E ele voltou da cirurgia bem, ele tava prestes a ter alta do hospital, ele começou a inchar muito. Aí eles falaram, não, você não vai poder ter alta, tá inchando muito, retendo muito líquido. E aí começaram a investigar e ele tava tendo um problema renal. Então, assim, o coração mesmo aparentemente estava bom. Claro que as coisas estão todas ligadas, né? Tinha alguma questão ali também de circulação, mas o rim que começou a pegar e aí a gente ficou meio... Aí teve que fazer hemodiálise e aí teve um dia que ele ia ter que ser entubado e ele tava na UTI e meu tio ficava ligando, era proibido usar celular na UTI, mas toda vez que ele tinha chance ele ligava pra mim, ligava pra minha mãe e a gente falava com meu avô. E aí foi bacana porque eu tive a chance de me despedir do meu avô várias vezes. Não só nos vários lutos antecipatórios, como em várias vivências com ele em casa. Mas como nessa vez, eu me despedi dele acho que umas 5 vezes e ele não ia. E aí a gente conversava um com o outro e até que chegou uma vez que a conversa era exatamente assim. Obrigada por tudo, eu te amo muito, fica... Ah, não, ele não falou eu te amo. E ele falava assim... tá tudo bem, fica bem e tal. Aí eu também, eu vou cuidar de tudo, tá bom? Aí agora ele vai falar que ele me ama. Aí ele sempre falava uma outra coisa. Ah, minha TV, eu quero que vocês façam tal coisa com a minha TV. Ah, com as minhas ferramentas, eu quero... Cada hora ele contava uma história e eu, vô, eu te amo. Tipo, fala que me ama. Aí ele, eu te amo. E a gente, tá bom, beijo, tchau. E aí eu já desliguei emocionada e eu falei, ele vai agora. Aí no dia seguinte, Maiara. Aí eu, de novo, ele não foi. E aí de novo. Aí teve uma vez que foi a última realmente, a gente se despediu novamente. Só que nessa vez eu tava indo pro salão cortar o cabelo. E eu recebi uma ligação de uma prima nossa, que não é a que tá mais no convívio sempre. E ela falou, ela só me... Eu não sei se ela me ligou, mandou uma mensagem falando assim... me mandou mensagem, ela falou... Má, lamento, sinto muito, né, que difícil, qualquer coisa assim. E eu, acho que ela soube que meu avô tá internado. E eu, sim, obrigada, difícil mesmo. E não entendi, né, porque eu imaginei que eu ia ser a primeira pessoa a saber. E não pessoas da família que não estavam ali no dia a dia. Então eu só, tá. Aí, depois eu recebi uma ligação da minha madrinha. Quando é da minha madrinha é mais sério, né, e aí ela... mamãe já falou com você? Aí eu, não. Aí começou a fazer sentido a outra mensagem, aí eu, é que o vovô, aí eu, tá bom, tchau. Eu desliguei, não derramei uma lágrima, fiquei assim, entrei no salão, fiz o cabelo, saí do cabelo, total negação, assim, fingi que nada tava acontecendo. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, você pode vir me buscar no salão? Ela, posso. E a gente não tocando no assunto. Aí quando ela me busca e eu... O que aconteceu? E aí eu comecei... Tipo, aconteceu finalmente, né? Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não queria que isso acontecesse ao mesmo tempo. E, enfim, aí eu fiquei muito chateada porque ele tava em outro estado.
E dessa vez ele não foi trazido pra cá. E ele foi cremado lá. E a gente não teve velório, a gente não teve despedida, e eu não o vi, e eu não tava perto, e naquele momento pareceu meio que injustiça, que tipo, eu cuidei dele a vida inteira, e aí nos últimos minutos eu não tava lá. E eu fiquei pensando como ele... Eu não tava pensando como eu tava me sentindo sem ele. Eu tava pensando como ele estava se sentindo. Eu tava pensando assim, será que foi solitário pra ele partir? Será que ele tava acolhido, amparado? Ele não queria morrer? Será que ele teve medo? Aí me deu uma dó por ele, de tipo, puxa, ele morreu, no fim ele não conseguiu viver como ele queria viver. Aí depois eu pensei, não, ele viveu muitas coisas, e aí começou o meu luto depois. Sei lá, tudo isso já era luto. Só que meu avô, ele era meu pai, sabe, se eu for pensar bem. Ele que viveu comigo quase 20 anos, ele que tava lá todos os dias, ele que me amparava quando eu acordava com pesadelo quando eu era criança, ele que me levava na escola, ele que tava lá em todos os momentos, ele que tava nos meus aniversários, e aí pra mim aquilo foi tipo perder meu pai. E um pouco de culpa, porque a gente é adolescente, a gente não tem muita paciência, sabe, com as pessoas mais velhas, e ele sempre querendo contar todas as histórias da vida dele, e pra mim aquilo não tinha sentido, não tinha valor, e eu ficava meio que não dando valor, sabe? Eu ficava de saco cheio, essa é a verdade. Eu ficava, ele tá contando a vida dele, não sei o que isso quer dizer. E depois eu fui crescendo, eu fui tendo mais interesse, só quando ele faleceu, parece que vem todo aquele arrependimento, né? Uma vez a gente falou sobre isso, sobre o quanto agrava a nossa situação do luto quando a gente tem arrependimento. E eu fiquei, embora tô tranquila porque eu fiz muita coisa boa por ele também, sei lá, eu fiquei doída. E aí, quando eu fui morar na Espanha, e ele era espanhol, sabe? Não tô falando só de descendência, ele veio da Espanha com 30 anos de idade, quase. Então, ele era um espanhol, tinha sotaque, ele só falava da Espanha todos os dias. E aí, eu acho que quando eu fui morar fora, eu escolhi Espanha, primeiro porque eu tinha cidadania, segundo porque eu pensei que era um jeito de resgatar, né? Eu fui me viver lá 2 anos depois que ele se foi. E aí eu cheguei lá, foi muito estranha, assim, a conexão. De repente tudo fez sentido. E é como se tivesse... Eu me lembro de um dia chegando em Sevilha, e Sevilha era a cidade que ele mais conversava a respeito. Eu cheguei em Sevilha, não tava em lugar nenhum bonito, assim. Sevilha é lindíssima, mas eu tava, por acaso, numa rua totalmente sem significado nenhum. Me veio uma crise de choro, assim, um choro que não era meu, sabe? E na hora eu fiquei pensando, ele nunca teve a chance de voltar. E aí, é muito curioso, né? A gente faz essas torturas com a gente, de ficar pensando o que teria sido, como teria sido se eu tivesse voltado lá com ele, e como eu queria contar. E assim, hoje, eu consigo lidar melhor, já faz 8 anos que meu avô se foi, e óbvio que a dor não é igual da época, mas as saudades é cada vez mais forte. E agora que eu tenho conexão com a Espanha, assim, me dói tanto. Eu queria tanto buscar alguma coisa espiritual que pudesse me reconectar, sabe? Eu queria contar tudo pra ele, eu acho que ele já tá vendo, já viu, já sabe, mas assim, é uma coisa tão forte hoje em mim, e eu percebi o quanto ele era a pessoa mais importante da minha família, sabe? Viver esse luto foi, eu acho que o mais difícil que eu vou viver. Por enquanto, né? Não sei. E, enfim, é isso. E eu tive a chance, pra não dizer que eu não me despedi nesses rituais nossos, culturais. A minha família trouxe as cinzas dele pra gente. E eu consegui ter um momento de novo com as minhas primas, com todos eles, com a minha mãe. A gente foi no interior e a gente jogou as cinzas. E eu tenho certeza que eu era mais afetada naquele momento, assim. É isso, assim, foi importante. E é isso, acho que não tem mais nada pra falar. Eu tenho esse meu jeito de conter um pouco o que eu sinto. Porque eu acho que se eu me entrego totalmente. Então eu pareço mais fria, mas esse foi um luto muito importante. E eu trouxe aqui mais lutos de morte, né? Enquanto que não me afetaram tanto na minha rotina, porque eu já tava muito preparada. Eles foram os lutos mais importantes, mas eu já tive lutos de
términos de relacionamento que eu não vou tratar aqui agora porque nem foram tão relevantes assim, mas que no momento foi muito curto, assim, o período, mas foram lutos que me afetaram a rotina drasticamente. Então, assim, importante depois, outra hora, a gente falar sobre essas coisas. E é isso, como cada um lida com as suas próprias experiências. Obrigada aí por me darem esse espaço de fala. Acho que vocês falaram bastante por que vocês aceitaram participar desse projeto e a necessidade de vocês. Eu não tinha exatamente os mesmos contextos que vocês nisso, mas pra mim soou como eu quero falar sobre esse assunto. Eu nunca falei sobre esse assunto. Eu mal tenho espaço pra falar sobre esse assunto. Acho que poucas pessoas sabem o quanto ele significa pra mim. E o meu avô, me refiro principalmente a esse luto, e que muitas vezes eu sofri calada dessas experiências, e por isso que quando a Ju me convidou pra falar como profissional, eu falei, eu falo como profissional, mas eu queria falar como pessoa, porque eu nunca tive esse espaço de fala. Me senti muito sozinha, e eu acho que ter essa rede de apoio ajuda muito a gente a superar. Obrigada, meninas. Imagina, Má, a gente que agradece. E eu ia fazer um comentário que eu tô escutando você falar toda a história e contar e ficando emocionada aqui junto e pensando, nossa, desde o começo a Mayara falava pra gente assim, eu não tenho muita experiência com luto, eu não vivenciei muita coisa do luto, não é uma coisa muito presente. Eu ouvindo você falar assim, nossa, talvez ela nem tenha se dado conta do quanto isso é o processo, não importa se está sendo antecipatório ou não, é luto, é viver, é o medo da perda, todo mundo vai passar por isso de uma forma ou de outra, né? A gente sair daquela zona de conforto é difícil. Mas agradeço você ter compartilhado e tem bastante coisa, eu acho que a gente vai poder aprofundar do que cada uma falou. Tem muitas coisas que eu quero perguntar para vocês para entender do que vocês colocaram. E eu queria só fazer um fechamento, já deixo o Ju falar, mas você quando você foi falando de ter ido para a Espanha, me soou muito a despedida que você não teve do velório, né? Do enterro. Você fez lá, você criou uma simbologia lá para fazer essa despedida. E muita gente, às vezes, não tem como, pelas situações da vida, de participar de um enterro, de uma cremação, ou seja, né, para quem isso faz sentido. Mas muita gente que, às vezes, não tem essa simbologia, não consegue dar esse ponto. E é importante criar isso, criar do jeito que a gente acha mais significativo, né? E eu acho que a minha forma de deixar minha mãe e minha irmã viva entre inúmeras é que quando eu tô com muita saudade ou quando tá difícil, que eu quero, eu compartilho, eu escrevo carta para elas, como se eu estivesse conversando, como se estivesse atualizando das coisas que estão acontecendo aqui, e faz eu me sentir mais conectada. Então eu acho que às vezes para mim é um cantinho, um cadinho meu, assim, que eu me sinto acolhida, de saber que em algum ponto da vida elas vão estar escutando. Legal, é um jeito especial. Agradeço por ter compartilhado com a gente essa história. A Ju comentou, mas é exatamente isso. Você falou pra gente no começo que não tinha vivido lutos, assim, de experiência, mas pelo contrário, pra mim pareceu que você estava sempre no processo de luto. Eu me dei conta ao longo desse projeto. Acho que você não percebeu que eu acho que teve poucos momentos que você não estava em processo de luto. Essa é a diferença. Por isso que talvez você não tinha conseguido se tocar que estava vivendo lutos durante esse processo todo. E muito, muito linda essa história. Muito obrigada por ter compartilhado. E sobre a emoção, acho que cada uma vai ter o seu jeito, né? Cada uma vai se sentir tocada, vai se permitir, como você falou, né? A Ju comentou, se doar, né? Você também trouxe essa palavra de novo. Eu acho que a gente se doa de formas diferentes. Mas não quer dizer que nenhuma tá se dando mais ou menos. Né? Claro, né? Mas a emoção vai vir espontâneo, porque às vezes a gente consegue lidar. Você usou o termo da negação um pouco, uma hora. Talvez você... Posso cair aqui. Talvez negue um pouquinho ainda a dor. Eu sei que eu tô vivendo um pouco mais recente, então a emoção brota muito fácil dentro de mim. Então, às vezes eu tento conter, mas eu não consigo muito. E, Ju, esse movimento que você fez das cartas fez eu lembrar de quando eu era mais nova. Hoje eu não tenho escrito mais, faz já alguns anos que eu não escrevo, mas não sei que momento, não sei se a minha psicóloga quando eu era criança, porque como eu falei, eu não lembro muito da minha infância, não sei se ela falou pra mim fazer isso, ou alguém falou pra mim fazer isso, ou se foi algo espontâneo meu, mas desde criança eu escrevia cartas pra minha tia. Então, tempos em tempos, toda vez que acontecia algum episódio marcante na minha vida, eu escrevia uma carta. Era um dia, uma noite que eu chorava desconsoladamente, sem parar, por um tempão. Mas eu escrevia essa carta. Tanto que eu vou atualizando a carta. Eu falo que a carta nunca acaba, ela vai sempre contínua. Mas faz alguns anos que eu acho
melhor de outras formas também. Mas quando você comentou agora, eu lembrei, eu dei risada e falei assim, gente, eu achei que era homem que fazia isso. Não, a gente cria alternativas, eu acho, para trabalhar os pontos terapêuticos, né? Obrigada pela rede Muito de bem. apoio. Em breve a gente se encontra para mais discussões, pra gente entender um pouquinho como lidar com isso. Tchau, É isso meninas. aí. Combinado. Até mais, gente.